E que Deus continue abençoando aos meus ouvintes que nesta hora estão conectados para ouvir a palavra de Deus. É com imensa satisfação que eu vos falo nesta hora. E que Deus possa enriquecer a cada coração que estiver ouvindo aqui a palavra de Deus. Vamos ler em São Mateus, capítulo 28, verso 19, que diz assim: Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, aqui nós estamos diante da palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, após a sua ressurreição, ele nos deu aqui um mandamento das Santas Escrituras, dizendo para os seus discípulos que eles fossem a todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, muitos leem este versículo, mas não entendem que o Senhor Jesus Cristo, ele não mandou ninguém repetir esta ordem, repetir os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele pediu, ele ordenou que eles batizassem no nome singular, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, nós sabemos que Pai não é nome, também Filho não é nome, e Espírito Santo também não é nome. Então se necessita da unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo, ela nos ensina todas as coisas. Se você ainda não entendeu, não teve o claro entendimento do que está dizendo aqui a palavra de Deus, peça a Deus a unção de 1 João, capítulo 2, verso 27. Esta unção que é verdadeira e ela não é mentira, como diz as Escrituras, ela vos ensinará todas as coisas. E a palavra de Deus chega a dizer que não haverá necessidade de que alguém vos ensine, porque esta mesma unção, ela vos ensinará todas as coisas. Então, porque essa unção, ela é verdadeira. E esta unção é Cristo. E Cristo é o Espírito Santo, ungindo os nossos corações. O Senhor Jesus Cristo, ele prometeu, antes que ele fosse crucificado, morto e ressuscitado, ele deixou uma promessa. Em São João, capítulo 14, verso 26, mas o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E o apóstolo Paulo, que ouviu estas palavras do Senhor Jesus Cristo, lá em Atos capítulo 2, ele estava lá com mais quase 120 almas, aproximadamente, todos os apóstolos, em Atos capítulo 2, ali, esperando a descida do Espírito Santo, porque foi uma ordem do Senhor Jesus Cristo que todos os seus apóstolos fossem para a cidade de Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Porque Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele falou para os seus discípulos, em São Lucas, capítulo 4, verso 47 a 49, eis que vos envio a promessa do meu Pai, ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Era para eles esperar lá
na cidade de Jerusalém, até que eles fossem revestidos do poder do Espírito Santo. E este mesmo poder do Espírito Santo iria batizar a cada apóstolos e todos os demais irmãos que estavam todos reunidos ali com o Espírito Santo e com poder. E esse mesmo Espírito Santo ensinaria a eles todas as coisas, como também nós temos a confirmação que eles foram totalmente ensinados pelo Espírito Santo e guiados pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, da mesma forma, também foi guiado e ensinado pelo Espírito Santo. Um dos maiores apóstolos e profeta, o apóstolo Paulo, também teve a mesma unção que o apóstolo Pedro e os demais receberam. Só que o apóstolo Paulo recebeu uma porção bem maior. Mas o apóstolo Pedro, ele foi o que discursou no dia de Pentecoste. Diz o profeta de Deus, e ele pregou uma mensagem aproximadamente 15 minutos. E com esta mensagem, ungida pelo Espírito Santo, com aproximadamente 20 minutos, os corações daqueles que estavam ouvindo foram compungidos. E a Bíblia diz em Atos 2,37, e eles, ouvindo isto, foram compungidos em seus corações, e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro disse, em Atos 2:38, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tanto quanto nosso Senhor Deus chamar. Então, o apóstolo Pedro, ele teve a revelação do que o Senhor Jesus Cristo disse em São Mateus 28:19. Porque o apóstolo Pedro e os demais apóstolos, eles tinham a revelação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. E você também, meu ouvinte, amado, se você tem esta mesma revelação do Espírito Santo, e se você ainda não foi batizado em nome de Jesus Cristo, e que se o Espírito Santo, nesta tarde ou nesta noite, está falando em seu coração, você também terá desejo em seu coração de se arrepender dos seus pecados e ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, porque é assim que as Escrituras do Senhor Jesus Cristo nos ensina nesta tarde ou nesta noite, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra do Senhor é o que nos salva, é que nos levará àquele arrebatamento. Quando nós recebemos a palavra de Deus em nossos corações e colocamos em prática aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem nos mandado, então nós somos preenchidos com o Espírito Santo. Porque só recebe o Espírito Santo aqueles que obedecem a palavra. Se você obedece a palavra de Deus, você receberá o Espírito Santo, porque assim nos ensina em Atos capítulo 5, verso 32. Nós somos testemunhas dessas coisas. E também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Porque se queremos receber o Espírito Santo, temos que obedecer às doutrinas dos apóstolos. Porque a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, conforme está em Atos capítulo 2, o verso 42, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. Em muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, este é o modelo da palavra de Deus.
A palavra de Deus é o nosso padrão de vida. Se nós queremos herdar a vida eterna, nós temos que receber a palavra de Deus conforme ela tem nos ensinado. Porque Jesus Cristo, ele disse, se alguém crer em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas correrão no seu ventre. Então você tem que crer no Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras, não como diz as denominações formal e vazia, não como diz as religiões feitas pelo homem. Por quê? As religiões feitas pelo homem, os sistemas denominacionais feitos pelos homens, não recebem a palavra de Deus na sua totalidade. Mas a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, que tem realmente nascida da água e do Espírito, ela receberá a palavra de Deus na sua totalidade. Porque a palavra do Senhor, ela é a verdade. E a verdade, ela nos santifica. Diz as Escrituras, em São João capítulo 17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra sendo a verdade nos salva. A verdade nos liberta. A verdade nos tira das prisões denominacionais, das cadeias denominacionais feitas pelo homem. Porque muitos estão aprisionados nos sistemas dos homens. Mas nesta tarde, nesta noite, você que neste momento tem em si a semente predestinada, pode libertar. Porque a trombeta da liberdade, a trombeta do Evangelho está soando para aqueles que quer ser liberto. Porque a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta de toda a corrupção mundana, de todo credo, dogma feito pelo homem, de todo o espírito errado que tem assolado a humanidade nesta era. O Espírito Santo está trabalhando a todo momento. O Espírito Santo está convidando a todos aqueles que têm em si a semente predestinada para a vida, para receber o Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma, o Evangelho que te faz uma nova criatura. Porque a Bíblia, ela nos ensina que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, que Deus, nesta tarde, possa te enriquecer com esta palavra, com esta vida poderosa do Senhor Jesus Cristo. Porque se você, meu irmão ouvinte, receber o Espírito Santo na sua vida, você não rejeitará a palavra de Deus. Porque aí, os irmãos lá da casa de Cornélio, quando ouvia o Evangelho pregado pelo mesmo apóstolo Pedro, eles não rejeitaram a palavra. Porque quando eles ouviram a palavra, o Espírito Santo desceu sobre aqueles que ouviram. E o apóstolo Pedro, no final do seu sermão, ele disse, pode alguém recusar a água para que não seja batizados? Este que, como nós, receberam o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que eles ficassem com eles por alguns dias. Isso está em Atos capítulo 10, verso 47. E respondendo então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados? Este que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Como você pode recusar a água para não ser batizado se você recebeu o Espírito Santo? Se você recebeu o Espírito Santo, você não rejeitará a palavra.
você não rejeitará ser batizado ou batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, você terá prazer, desejo ardente em cumprir com tudo aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado na sua palavra, porque o Espírito Santo jamais negará a sua palavra. O Espírito Santo não pode negar aquilo que ele escreveu na santa palavra de Deus. Porque o Espírito Santo e a palavra são o mesmo. Deus e Cristo e o Senhor Jesus é o mesmo. São o mesmo. Porque não existe três deuses. Existe as três manifestações de um só Deus. Deus, ele é um. E Deus, ele é o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque em 1 João, capítulo 5, verso 20, está escrito: sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, a mesma Escritura que diz que Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Deus, também diz que ele é o Filho de Deus. Isso são manifestações do mesmo Deus. Conforme está escrito lá em Efésios, capítulo 4, que a Bíblia diz: há um só Deus e Pai de todo, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Há um só Deus, o qual é sobre todos, Pai, por todos, filhos e em todos, Espírito Santo. É o único Deus em três manifestações diferentes, mas sendo o mesmo Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele é o Jeová do Velho Testamento. Porque os profetas do Velho Testamento, eles pregaram e viram um só Deus. Da mesma forma, os apóstolos e profetas do Novo Testamento viram só um Deus. Não viu mais nenhum Deus com eles, mas um só Deus. Só existe um Deus verdadeiro. E este Deus, o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Então, se você crer nestas verdades da palavra de Deus, você aceitará este evangelho da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a única que nos pode transformar. Se você crer, você será batizado. Você será batizado, se é que ainda não foi. Mas se você já é batizado, ou se já é batizado em nome de Jesus Cristo, então você continuará a receber outras verdades das Escrituras, porque o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo é um princípio, é um ponto de partida na vida de cada cristão, de cada cristã que crê e ama a palavra de Deus. Mas existem muitas verdades que estão contidas nesta Bíblia. Existe a verdadeira ceia, verdadeira que o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos nos ensinaram. A ceia do Senhor, ela é com pão asmo e vinho puro. Esta ceia que os sistemas denominacionais, eles celebram, não é a verdadeira ceia, mas é uma falsa santa ceia, porque a verdadeira ceia, ela tem que ser escriturística, e a ceia escriturística foi celebrada pelo Senhor Jesus Cristo, com vinho puro, pão asmo, e após a ceia também tem o cumprimento do mandamento de Deus, que é o lava-pés, que é São João capítulo 13, que não é apenas um ato de humildade, mas é também um mandamento, porque Jesus Cristo deixou que, se ele, Senhor e Mestre, vos lavou os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros,
Porque eu, disse Jesus, vos deu exemplo. Ele nos deu o exemplo. Para como eu vos fiz, façais vós também. Então, Jesus Cristo, ele não somente ensinou, mas ele também praticou. Nós também não temos que apenas ensinar, nós também temos que praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode ser apenas um discurso apenas. Ela tem que ser uma vida diária, uma prática na nossa vida diária. Cada filho de Deus, ele vive na prática da palavra de Deus na sua vida diária. Porque o próprio Espírito Santo que te ensinou, que te revelou estas verdades, ele mesmo te levará a você viver uma vida de prática, praticando a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, tudo os mandamentos dos apóstolos e dos profetas de Deus. Cada filho de Deus terá esse desejo de viver na palavra do Senhor. Então, para isso Deus tem nos mostrado, irmão, essas verdades mediante aos seus apóstolos, ao seu profeta, inclusive Malaquias capítulo 4, a palavra de Deus nos ensina que Elias, ele virá, e já veio, ele restaurará todas as coisas. E ele, este profeta de Deus, tem nos restaurado a esta verdade, a esta palavra, desde o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, foi restaurado pelo profeta Elias em Malaquias capítulo 4, verso 5. Ele restaurou a unidade de Deus, porque os sistemas denominacionais fez com que a palavra de Deus fosse distorcida, extraviada, porque no Concílio de Niceias, lá no ano 325, eles começaram a negar o único Deus verdadeiro, eles negaram o batismo verdadeiro em nome do Senhor Jesus Cristo, e criaram e formaram essa falsa doutrina da Trindade e de batismo nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é paganismo, isso é filho do catolicismo romano, mas a igreja verdadeira de Atos 2, que nasceu lá no dia de Pentecoste, na cidade de Jerusalém, ela permaneceu na verdade de Deus, ela permaneceu na pura palavra de Deus. E todos os eleitos de todas as eras também têm permanecido nesta verdade, não apenas no batismo, mas têm permanecido em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, cumprindo toda a palavra de Deus. Porque todos aqueles que têm o Espírito Santo na sua vida, ele viverá de toda a palavra de Deus, como disse o Senhor Jesus Cristo em São Mateus capítulo 4. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Todo filho de Deus que nasceu do Espírito Santo e da palavra, ele não viverá apenas de parte da palavra, mas ele viverá de toda a palavra, na sua totalidade. Então, meu irmão, ouvinte, e que Deus te abençoe, que Deus te enriqueça com esta graça, a graça do Senhor Jesus Cristo, está sendo manifestada nesta era, para todos aqueles que creem e recebem na sua vida a sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, com esta pequena porção das Escrituras. Amém.